Maravilha, voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Você que ligou agora, fique conosco, nós estamos com uma lição maravilhosa falando sobre o mistério da unidade que nos foi revelado em Cristo. E nós estamos aqui no terceiro tópico, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos falar, o comentador vai nos falar aqui que Deus ele não foi surpreendido com a queda no Éden, mas desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E para falar sobre isso aqui, no tópico 3, subtópico 1, as riquezas insondáveis de Cristo, o pastor Marildo vai nos falar um pouco. Pastor Marildo, o apóstolo Paulo ele fala aqui de riquezas insondáveis, ele fala desse mistério revelado como, ele fala como um tesouro, como riqueza, né? Ele dá um valor muito grande a essa revelação, não é uma revelação qualquer, mas é uma revelação que tem uma riqueza, que essa riqueza ela é insondável, ela é incomensurável, né, pastor? É uma revelação tão gloriosa, pastor Marcos, que nós sabemos que nos escritos de Paulo, ele chega a falar de uma experiência que foi tão magnífica, que ele chega a dizer, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Foi uma revelação muito profunda da parte de Deus. Então, Paulo ele foi agraciado por Deus, uma graça infinita, de receber essas revelações. Mas, antes de falar sobre isso, nós precisamos trazer a lembrança que, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, pastor Nilson, são revelações profundas. Alguns fazem até a divisão do livro de Isaías, como se fosse o Antigo Testamento até o 39, né? E do 40 ao 66, o Novo Testamento. Então, é uma revelação magnífica, onde ele fala até do próprio Cristo. Quantas vezes Isaías é tido como profeta messiânico? Então, foi um profeta também muito agraciado por Deus. Eu estava lendo esta parte da lição, que é o primeiro subtópico, e me lembrei do pastor Epaminondas, quando ele nos trouxe à memória aquele hino, pastor, que diz, se todos os mares fossem tinta, os céus sem fim fossem papel, se todas as aves ou todas as penas de aves fossem canetas e todos os homens escrivãos. Aí ele diz, nem mesmo assim, é um hino muito lindo, ele diz, nem mesmo assim o amor seria definido ou externado em todo o seu fulgor. Realmente é algo muito insondável. Paulo ele ficou tão maravilhado diante da revelação, que você pode abrir a sua Bíblia, está em Romanos 11, 33, ele está maravilhado diante das revelações de Deus. Então ele chega a dizer em um hino de louvor ao Senhor, 11, 33 de Romanos, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a mente humana, ela jamais poderá externar esta revelação de Deus. Jamais. O homem, por mais intelectual que seja, Salomão, que foi tido como um dos homens mais sábios, Salomão, ele percebe que há uma profundidade tão imensa que ele nos aconselha a buscar a sabedoria como a tesouros escondidos. Busquem a sabedoria como a tesouros escondidos. Então, são revelações magníficas da parte de Deus. O autor chega a dizer que essa expressão de Paulo, dizendo das riquezas insondáveis, ele diz o seguinte, a expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão muito além do entendimento humano. Se você puder abrir a sua Bíblia, querido irmão, aí na sua casa, abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero ler pelo menos uns 5 versículos, para nós entendermos a dimensão desta revelação de Deus. No versículo 18, Paulo diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vêm então as grandes perguntas. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora veja, irmãos, como essa sabedoria de Deus é incompreensível. Nós não podemos jamais explicar essa sabedoria de Deus. No versículo 27, veja o que Paulo diz. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vejam, que nós já falamos isso no início, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi impactado pela revelação de Deus, porque ele se considerava sábio. Na sua biografia, ele chega a se exaltar, dizendo que conforme o zelo que há na lei, ele disse, eu era irrepreensível. Mas, quando veio a revelação, ele diz, aquilo que eu tinha como ganho, eu tive como perda diante da revelação. A revelação foi tão magnífica que toda a sabedoria de Paulo se tornou, como diz as Escrituras, como esterco, diante da revelação divina dada por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, ao apóstolo Paulo. Então, queridos, como já foi falado aqui, nós precisamos nos dedicar mais. Nós não podemos viver, pastor Nilson, na superficialidade. Nós precisamos adentrar neste mar do conhecimento, neste mar da revelação, neste rio do qual o profeta Ezequiel teve uma grande visão, e nesta visão ele chegou em um ponto deste rio que ele disse que já não dava mais para passar a pé, tinha que ser a nado, quer dizer, mergulhado no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar mergulhados nesta revelação do Espírito Santo do Senhor. Maravilha, pastor. O senhor falando aqui, pastor Marido, me lembrei de uma ministração do pastor Gesiel Gomes, onde ele fala sobre os sentidos, os nossos sentidos. E ele nos diz que o sentido mais importante, pastor Nilson, é a visão. Ele diz que tudo começa com a visão. E aí, a partir de Jeremias, capítulo 1, quando o Senhor ele se revela a Jeremias e faz uma pergunta para ele, o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias diz, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E a partir dali ele descreve que tudo começa com a visão que nós temos. Paulo ele precisou ter essa revelação de Deus, essa nova visão a respeito de Cristo que ele não compreendia. Quando ele estava pela estrada de Damasco, ele recebe essa grande revelação de Deus, essa visão, e o Senhor disse para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quantas pessoas não estão equivocadas assim, né, pastor Marildo? Vivendo um cristianismo achando que estão corretos, tudo por conta da falta de uma visão dada por Deus. E aí o senhor já colocou muito bem aqui, uma é a visão humana, outra é a visão de Deus. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor te dê, querido amigo, querido irmão, uma revelação vinda da parte dEle, a respeito da palavra de Deus. Não uma revelação, não algo surpreendente, novo, fora das Escrituras, mas que o Senhor esclareça a você as verdades sagradas e que você cumpra todo o propósito de Deus. Porque há pessoas, pastor Nilson, que elas vão viver toda a sua vida, elas vão ter toda a oportunidade de vida, mas eu percebo que tem pessoas que não aproveitam porque eles não conseguem compreender o propósito de Deus em suas vidas. A chamada que Deus tem para a sua vida, e o senhor colocou muito bem, a valorização dessa chamada, as pessoas confundem muito. Para mim também, pastor Nilson, a coisa mais importante da minha vida é a chamada que Deus tem para mim. A tarefa mais linda, a tarefa mais preciosa, não desprezando nenhuma outra, porque todas têm a sua utilidade na sociedade, mas aquela que fala das verdades eternas e que não se limita a esta vida, ela é mais importante, que é a tarefa de pregar o Evangelho, não é, pastor Marido? E dentro dessa perspectiva, pastor Nilson, o nosso comentador, ele fala desse eterno propósito em Cristo, né? Ele fala que esse plano foi pré-estabelecido e estabelecido em Cristo. O senhor pode falar um pouco para nós sobre esse plano?
Eu queria chamar a sua atenção, diante desse capítulo, para o versículo de número 9. Ele diz assim, versículo de número 9 da leitura bíblica em classe. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O apóstolo está chamando a atenção dos gentios, crentes, efésios, para essa dispensação do mistério, a administração de um mistério que agora está revelado. Como ele mesmo deixou claro aqui. A igreja, o mistério que foi revelado. Cristo, convergindo nele todas as coisas. A criação da igreja em Cristo Jesus. E ele diz que este propósito estava oculto em Deus, que tudo criou. Ele aponta para a criação, ele volta lá atrás, no Gênesis. Isto é maravilhoso, porque isso, na verdade, são riquezas insondáveis que, como bem disse o pastor Amarildo, nos deixam, às vezes, estupefados, como deixou o apóstolo Paulo na doxologia, lá na adoração dele, lá em Romanos. Né? Insondáveis riquezas do Senhor. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Por quê? Veja bem, quando Deus vai criar todas as coisas, vai criar o mundo para o homem habitar nele, veja que com uma palavra só, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele diz assim, haja luz, e houve luz. Haja os luminares, houve os luminares. Produza a terra seres viventes, e a terra produziu. Produza águas, seres viventes, e assim se fez. E com uma palavra apenas, Deus constrói toda esta maravilha em que nós vivemos. Mas quando se trata da salvação do homem, não foi uma questão de uma palavra. Seja salvo. Não é isso que acontece. O que nós vemos na história bíblica é um sacrifício muito grande de Deus encarnando-se, tornando-se homem e morrendo numa cruz. Veja, para criar o universo, ele diz, haja, mas para salvar o homem, ele desce, se encarna e é crucificado. Isso é um mistério glorioso. Por que isto acontece? Onde está ele? Qual é a questão deste mistério? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, que é exatamente onde vai desembocar naquela gloriosa adoração, que o pastor Amarildo disse, ele começa a tentar esclarecer, pela ajuda do Espírito Santo, esse mistério. Ele invoca a ideia de que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Ele faz menção, por exemplo, ao fato do caráter de Deus. Deus não tem o culpado como inocente. Se você voltar ao Gênesis, você vai lembrar que Adão pecou. E todos nós estávamos em Adão. E aqueles que não estão em Cristo estão em Adão. É aquele que representa a humanidade. E todos pecaram nele. Significa que todos também estão destinados a uma condenação eterna. Mas o amor, a misericórdia, a graça, a benevolência, a bondade de Deus, que são essas riquezas insondáveis que agora nos estão reveladas, Deus aprove um plano todo especial. Embora ele não tenha o culpado como inocente, ele precisa resolver esse problema de justiça. Ele precisa justificar e ser o justificador do homem. Como ele faz isso? Ora, se o homem é culpado, ele merece ser condenado. Imagina que você está numa audiência com o juiz está folheando os autos do processo e todas as provas apontam para a sua condenação. O que o juiz deve fazer? Ora, pela lei ele deve condená-lo. Mas não é isso que Deus faz. O que Deus faz? Deus, embora saiba que precisa ser aplicada a justiça, ele nos livra dela. Mas então Deus seria agora injusto? Não haveria justiça sendo feita? Não é isso que vemos. O que acontece é que o próprio Deus se encarna e aplica a justiça nele mesmo. Ele esgota a justiça em Cristo, que é Deus e faz parte da Trindade Santa. Ele esgota a sua justiça no Senhor. É como se o juiz levantasse da sua cadeira e dissesse, embora você seja culpado, pela minha graça e pelo meu amor, eu vou receber essa justiça, para que a justiça seja plenamente aplicada, para que agora você esteja livre pela graça do Senhor. Você olharia para esse Deus e diria o quê? Ele é injusto? Não, a justiça foi aplicada. Você olharia para esse Deus e diz,
ele é profundamente amoroso pelas suas criaturas. Se você, pela fé, acreditar nisso, ter fé nisso, você alcança misericórdia e graça no Senhor Deus. Embora essa analogia não seja perfeita, porque nem a analogia é, o fato é que é exatamente isso que Deus fez. Aquilo para o qual estávamos destinados, a condenação, foi aplicada em Cristo Jesus. E sendo aplicada nele, pela fé nele, nós encontramos agora a reconciliação, graça e adoção em Deus. É por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este plano estava no coração de Deus desde a criação, quando a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não foi pego de surpresa. O homem caiu, mas Deus preparou um plano glorioso para a sua salvação. Pastor Nilson, dentro do que o senhor falou, Deus tomando o lugar do homem. Na Bíblia nós vemos um momento como este. O próprio Jesus Cristo, quando ele está indo para o Calvário, ele está levando a sua cruz, e de repente, já muito debilitado, está ali Simão Cirineu, e os romanos os constrangem, o obrigam a levar a cruz. Então vejam só, ali agora estava o verdadeiro condenado. Jesus não era o condenado. O verdadeiro condenado estava ali, o Simão Cirineu. Muitas vezes, quando eu leio esse trecho, pastor Nilson, eu fico pensando, meu Deus, o que se passava na mente de Simão Cirineu? Quem sabe naquele momento ele podia estar pensando, será se vou morrer no lugar deste homem? Talvez ele começou a refletir sobre os seus pecados, porque é no momento da agonia que o homem traz a lembrança dos seus pecados. Ele está indo para o local da crucificação, mas quando chega no local exato, Jesus Cristo, então, toma a posição que era dele. Ele estava substituindo. Ele era o substituto. Ele era o que diz a nossa lição, o plano divinamente pré-estabelecido. Jesus era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, ali o Calvário mostra realmente Cristo tomando a posição do pecador. Maravilha, pastor Marildo, pastor Nilson, queridos irmãos. E através desse sacrifício, então, Jesus ele traz essa unidade. Já não há mais divisão em Cristo. Em Cristo nós somos um. E essa ideia de unidade do mistério que foi revelado, nós encontramos principalmente aqui no capítulo 4, né, pastor Marildo, da carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo nos fala dessa unidade da fé. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, novamente ele diz, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deve haver um esforço, porque Jesus ele objetivou isso com seu sacrifício. Todas as barreiras foram quebradas de etnias, de raças, de credos. Em Cristo nós somos um. Agora, é preciso que haja esse esforço de todos nós, né, pastor Marildo, de preservar essa unidade. Só podemos preservar se nós tivermos humildade, a mansidão, a longanimidade, né, a tolerância, enfim, suportando uns aos outros em amor. E no versículo 4 ele diz: há somente um corpo, um só Espírito, como também forte chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos que reconhecem a Cristo como Salvador, não é, pastor Nilson? E dentro dessa perspectiva aqui, pastor Nilson, a gente já vai chegando ao final da nossa lição, e o nosso comentador aqui, ele fala que Deus ele não foi apanhado de surpresa. De fato, Deus nunca foi apanhado de surpresa. Deus ele tem um plano perfeito que vai se descortinando ao longo do tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito, né? Eclesiastes, lá no capítulo 3. E com isso a gente aprende o seguinte, que essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Por trás de todo evento da história há um Deus que tem um controle. Deus não perdeu o controle, não são os homens que estão no governo. Na verdade, quem está no governo é o Senhor.
Deus nos dá a oportunidade de trabalhar com Ele. Deus nos dá até a oportunidade de atuar em cargos governamentais, mas quem está no comando da história é o Senhor. Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus. Pastor Amarildo, e aqui eu quero já caminhar para a conclusão, porque penso que os comentários dos novos colegas esgotaram bem o tema, graças a Deus, mas a gente vive um momento de muita incerteza, né, pastor? As pessoas estão numa tremenda incerteza, numa insegurança, e a incerteza, a insegurança, ela produz em nós o quê? Medo, pânico. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e estudamos uma lição como essa, a gente percebe que Deus, ele está no controle, que Deus não perdeu o controle da sua vida, que nada vai acontecer na sua vida, na minha vida, se Deus não permitir. Se nós cairmos, Ele vai nos levantar. Se nós passarmos pelo vale, a Bíblia diz, o Senhor, Ele estará conosco. Se entrarmos no fogo, nem a chama nos queimará. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. E aí nós vemos um Deus na Bíblia, não um Deus apenas de livramento, mas um Deus que está conosco. Nos livra na fornalha, nos livra nos vales, nos livra nas lutas, nos livra nas doenças. Então, não sei o que você está passando atualmente, mas se o seu coração está de muita incerteza, de muita insegurança, confie no Senhor. Deus não perdeu o controle. Logo, tudo isso vai passar. E eu quero dizer para você, o próximo capítulo que o Senhor já escreveu, ele vai se cumprir na sua vida, na nossa vida. Deus vai nos revelando cada dia. Vamos viver cada capítulo. Viva esse capítulo confiando no Senhor. E deixe, quando Ele revelar o capítulo seguinte, você vai viver da mesma forma. Ou aqui, ou na eternidade. O apóstolo Paulo diz, escrevendo, me parece, aos Romanos, pastor Nilson, ele diz, quer morramos, quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. Não há o que temer. Se a sua vida foi entregue a Cristo, não há o que temer. Confie nele, ele está no controle. Essa frase é muito conhecida, né? A gente sempre diz, calma, Deus está no controle. Mas parece que é uma frase assim de efeito. Eu quero te dizer que não. Jesus, de fato, ele está no controle de todas as coisas. Ele levanta as mãos, ele ordena, o mar se aquieta, o vento se acalma, tudo se faz bonança, e ele vai fazer isso na sua vida, no nome santo de Jesus. Pastor Marildo, passa ao senhor para as suas colocações finais, para a gente chegar aqui ao nosso término do nosso programa. Pastor, está tão bom, né? Está bom demais, pastor. Se dependesse de nós continuaríamos aqui falando o dia todo, mas aí nós precisamos dessa sabedoria que Paulo tinha, né, para poder falar hoje, amanhã e assim por diante. Mas eu concluo, queridos, falando para vocês o seguinte. Uma vez eu fui convidado pelo nosso pastor Diego para um seminário de pregadores. E quando eu estava falando, como por inspiração, eu falei para eles o seguinte, que na Serra Pelada, os garimpeiros cavavam e cavavam fundo. Cavavam a tal ponto que, de repente, eles eram soterrados em busca de tesouro e morriam. Davam as suas vidas em busca de um tesouro escondido. E Salomão fala isso, ele busca a sabedoria como a tesouros escondidos. O que eu digo a você? Busque o conhecimento de Deus, cave como os garimpeiros, mas cave profundamente, até que a palavra de Deus desabe sobre a sua vida e essa natureza humana, essa natureza carnal, morra debaixo da palavra de Deus. Não é isso, pastor Nilson? Que assim seja. Eu quero aproveitar a palavra do pastor Marcos e do pastor Amarildo e realçar aqui o que Paulo está fazendo nesse texto. Paulo era um teólogo, mas também era um pastor. Atualmente, muitas vezes, ocorre uma divisão na igreja entre uma pessoa que é teóloga e outra pessoa que é pastor, mas Paulo não. Ele mantém esses dois atributos, essas duas qualidades bem unidas. Enquanto teólogo, ele se dirige às profundezas das doutrinas de Cristo, das revelações. E, enquanto pastor, ele pega essas doutrinas e aplica em algum problema que a igreja estava passando. Porque essa é a abordagem pastoral. Olhar para a igreja e falar, que problema a igreja está passando? Deixe-me ver qual doutrina Cristo pode aplicar nela. É isso que ele está fazendo aqui. Quando ele começa no versículo 1, dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele vai concluir o que ele estava dizendo antes, por esta causa.
Mas aí o que acontece? É como se ele fizesse uma digressão. Ele abre um parêntese. Porque se você for no versículo 14 desse texto, ele vai voltar ao que ele estava dizendo antes. No versículo 14 ele vai dizer, por esta causa, por esta razão, eu oro por vocês. Então, entre o versículo 2 e o versículo 13, Paulo está fazendo um parêntese. É como se, de repente, o Espírito Santo de Deus lembrasse uma coisa para ele. Ele está narrando a verdade que estava oculta e foi revelada, e vai falar que vai orar pela igreja. Mas aí Deus lembra. É como se Deus lembrasse para ele, olha, a igreja está sofrendo. Você é prisioneiro. Fale alguma coisa para eles. E é isso que ele começa a falar agora. Ele se volta para a igreja, faz um parêntese, uma digressão, e ele se volta para a igreja sofrendo e quer animar a igreja. É por isso que no versículo 13 ele termina, portanto, vos peço que não se desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E ele termina dizendo, olha, não desanimem, não fiquem desanimados, porque eu estou prisioneiro agora. O que o apóstolo Paulo, que o Espírito fez ele lembrar, é que os irmãos éfesos estavam tristes, estavam entristecidos, estavam olhando para as perseguições, estavam olhando para a prisão de Paulo e vendo, o que adiantou tudo isso? Porque ele nos tirou do templo de Diana, nos converteu e nos trouxe aqui agora, para ver agora o nosso pastor, o instrumento que foi usado por Deus para nos salvar, agora preso. E Paulo está falando para eles assim, vocês não estão enxergando a coisa pela forma correta. Vocês precisam melhorar a visão de vocês. E é isso que está desanimando de vocês, o ponto de vista sobre o que Deus está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, o fato de eu estar preso aqui, o fato de eu estar encarcerado é a prova de que Deus está operando na vida de vocês. Se eu não estivesse encarcerado, se eu não estivesse preso, provavelmente vocês não estariam agora salvos em Cristo Jesus. Paulo foi preso pelos judeus que apontaram que ele estava criando problemas e eles fizeram uma acusação aos romanos pelo fato dele estar pregando que os gentios agora estavam incluídos na salvação. É justamente pelo fato dele estar defendendo estes irmãos gentios, é pelo fato dele estar pregando a salvação para eles que ele foi aprisionado. E aqui é como se ele dissesse, ó, esse mistério revelado, o fato de eu estar preso, esse mistério revelado agora, é justamente o fato de vocês agora estarem salvos, estarem enriquecidos na graça. Por isso, não olhem para isso como um motivo de desespero e de desânimo. Olhem para isto como a glória de Deus. É por isso que ele diz no final, não se desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que a igreja tem que fazer nesses dias de sofrimento, nesses dias de pandemia, é olhar para a glória de Deus. É olhar para o sofrimento de tantos santos de Deus que, martirizados, trouxeram o evangelho para você agora. Homens de Deus que caíram em sofrimento e, por causa deles, o evangelho chegou à sua vida. Evangelistas e pastores que passam as mais diversas tribulações para levar até você a gloriosa mensagem do evangelho e você seja reconciliado com Deus. É para você, na verdade, contemplar o sofrimento daquele que, mais do que qualquer outro, sofreu por você. E é por causa do sofrimento dele que você pode agora desfrutar da graça e da paz de Cristo. Contemple Cristo na cruz e você vai ver que existe uma razão para o sofrimento dele. E qual é? Você agora tendo a presença do Espírito Santo. Por isso, anime-se, alegre-se, encoraje-se, porque este Deus que começou aquele plano na cruz vai terminar na sua vida. E nós, toda a igreja do Senhor, triunfaremos gloriosa nas regiões celestiais, no novo céus e na nova terra, para a glória de Deus. Maravilha, glória a Deus. Amém, Jesus. Pastor Nilson, nós estamos aqui a ponto de tinindo, saltar de alegria na presença do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa e nós queremos terminar como começamos, com oração, porque sem oração nada adianta. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar por aqueles que sofrem, vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar por aqueles que estão, de alguma forma, precisando do auxílio do Senhor. E eu creio que as orações dos santos têm sustentado o pastor Nilson, o pastor Marildo, muita gente nesses momentos de pandemia. Há uma esperança que brota nos corações através do agir de Cristo, do agir do Espírito Santo, através de palavras ministradas aos nossos corações. Eu quero convidar os nobres colegas para nós fazermos essa oração de pé e, após, a gente termina com um louvor todo especial com a irmã Karen e o pastor Marildo, tá bom? Vamos ficar de pé, se você estiver em casa, fique conosco também.
e aproveite esse momento para orar conosco, entregar a sua vida. Eu quero pedir mais uma vez aqui ao pastor Nilson, nosso companheiro, como dizia um obreiro da nossa igreja que já partiu para estar com o Senhor, ele dizia: companheiro de vida eterna. Somos companheiro de vida eterna e vamos orar agora com o nosso querido pastor Nilson, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado pelo que o Senhor fez e obrigado pelo que o Senhor ainda fará. Senhor, eu te apresento todos os nossos irmãos em Cristo. Eu te apresento também todas as pessoas que estão assistindo e, de algum modo, seus corações têm sido elevados, contristados, para tentarem compreender a tua palavra. Revela-te para elas. Revela-se, Senhor, em seus corações. Revela-se como um Deus glorioso em Cristo Jesus. Mais do que isso, Deus, abençoa os nossos irmãos. Que a tua paz, a paz de Deus agora, aquela paz que excede todo o entendimento, ó Senhor, faça morada nas mentes dos teus filhos, dissipando a ansiedade, retirando todo o medo, mandando para fora e embora toda preocupação. Senhor, abastece o teu povo, aqueles que estão necessitados fisicamente de alimentos, remédios. Senhor, ó Deus, de algum modo, aprove ao Senhor, abençoa eles. Deus, abastece o teu povo e ajuda aqueles que estão emocionalmente abalados. Restaura as suas emoções. Senhor, em nome de Deus, em nome do Senhor, repreenda essa depressão, repreenda esse sentimento ruim, repreenda essa tristeza, que a alegria possa fazer morada no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, em nome de Jesus, se faz presente agora na sala e na vida e na casa do teu servo e da tua serva. Aqueles que estão doentes sejam curados em nome de Jesus, sejam curados fisicamente, sejam curados emocionalmente, Senhor amado, e completa a tua obra na vida destes que ainda não te conhecem. Senhor, desvenda os seus olhos pelo teu poder e que a tua mensagem possa, ó Deus, agora, tirando as escamas de seus olhos, trazendo visão e possam ver a tua gloriosa salvação. Pai, reconcilia o teu povo, reconcilia o mundo para convergir para Cristo na salvação eterna. Venha o teu reino, estabeleça-se o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teu
perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração